somente os purificados pelo sangue de Cristo Jesus terão direito à eternidade com o nosso Deus. Porque o sangue de Jesus é o elemento principal, restaurador, que transforma a nossa vida de escravo em uma vida de livre, que nos tira de um reino de escuridão para o reino de luz, que nos faz de cegos agora aqueles que têm visões extraordinárias no Senhor. Por isso que nesse dia eu quero refletir justamente sobre esse assunto. Vestes lavadas, entrada garantida com o Senhor, com a moradia eterna pelo Senhor. O texto que eu quero refletir com você neste dia está lá em Apocalipse capítulo 22 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, em outras traduções, as suas vestimentas ou vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões ou pelas portas principais. Que o Senhor, Ele te guarde nesse dia e que Ele te lave pelo sangue de Jesus quando você se arrepende, quando você transforma, tem uma metamorfose em sua alma, em querer agradar ao Senhor e viver só para Deus. Eu quero pensar com você sobre esse texto e cada momento que nós iremos refletir sobre esse texto, eu quero que você esteja aí em oração, pedindo uma palavra ao Senhor, porque Ele é poderoso para falar com você aonde você estiver. Então, precisamos entender que nesta poderosa declaração final de Apocalipse, porque está na parte final de Apocalipse, vemos aí a promessa celestial de que todos aqueles que estiverem lavados pelo sangue de Jesus, esses terão direito a uma mansão celestial, a um lugar sobrenatural. E que você, que eu, nós possamos usufruir desse dia, estando com o nosso Senhor, com o nosso Pai eterno, vivendo para Ele e louvando a Ele eternamente. Então entendemos que a ênfase aqui são para os fiéis em Cristo, são para aqueles que de fato reconheceram o seu pecado, se lançaram diante do Senhor, pela misericórdia de Deus você foi alcançado e ali você se arrependeu profundamente dos seus pecados e disse: Senhor, eu acredito e creio em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, aquele que purificou a minha mazela, tirou de mim todos os pecados porque eu confessei e agora eu acredito que naquele grande dia eu vou morar eternamente com o Senhor. Essa é a convicção, a certeza de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, todos esses que são fiéis terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade santa. Você já imaginou? Entrar naquela cidade e olhar para o Senhor dizendo para você: vinde benditos de meu Pai. Entrar aí na cidade, porque eu preparei antes da fundação do mundo. Vai ser uma alegria extraordinária. Uma alegria que você nem imagina o que Deus vai proporcionar para você, porque aquilo que não veio à nossa mente para imaginar, não desceu ao coração para a gente refletir sobre ele ou sentir, não veio ao coração. Aquilo que os nossos olhos nunca poderão ver aqui na terra, foi o que Deus preparou para nós. Então lembre-se que vale a pena que o Senhor nos levar até aquele grande dia, mas é preciso que eu e você lave as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que naquele dia especial entrarmos pelos portões e encontrarmos o nosso Pai Celestial para todo sempre. Então a Nova Jerusalém já está pronta. Falta só um pouquinho de tempo, como diz lá em Hebreus. Falta um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Falta só um pouco. Segure um pouco mais, não fique distraído ou distraída com as coisas desse mundo, mas esteja a cada dia focado no Senhor, focada no Senhor. Esses são os que levam até Cristo a sua vida, o que se dispõe diante do Senhor, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que diz: Senhor, eu preciso de Ti.
não é só de um lugar, não se trata apenas de um lugar, se trata sobretudo do Senhor, que é uma pessoa, o meu Pai amado, que tem cuidado da minha vida, tem cuidado da sua. Fale isso para o Senhor no dia de hoje. Senhor, obrigado, porque o Senhor já preparou tudo antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. Isso é um símbolo da purificação dos pecados através do sangue de Jesus. Quando você olha para esse texto de Apocalipse 22 e 14, você está dizendo para o Senhor: Senhor, olha para o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado, troncho, e me purifica, porque eu quero estar com o Senhor naquele grande dia. Lembre-se, só aqueles que lavarem as suas vestiduras, que estão garantidos com o Senhor, que estarão em paz e seguros com o Senhor. Que hoje seja um dia de retificação, de renovação, de transformação para você. E que você hoje diga para o Senhor: eu preciso de Ti, e sem Ti, Senhor, eu jamais posso fazer nada. Então, ter as vestes lavadas significa viver uma vida de arrependimento. Ou seja, eu preciso todos os dias lamentar, mas não só lamentar, mas me arrepender. Senhor, eu não quero mais fazer aquilo que eu fiz ontem. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fiz logo cedo. Eu quero me arrepender profundamente dos meus pecados. É viver uma vida de santidade, de purificação, de santificação, sem a qual ninguém, nem eu nem você, ninguém verá o Senhor sem a santificação. E, sobretudo, de comunhão. Como que está a sua comunhão com o Pai Celestial? Lembre-se que em outros devocionais anteriores, a gente lê um texto que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é o que eu faço que determina quem sou, mas quem sou determina o que faço. Então, não se trata de perfeição humana. Quando a gente fala aqui de purificação, de lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, não é o sinônimo de perfeição humana, mas de uma transformação operada pela graça de Deus e pelo Evangelho. Ou seja, você foi reprogramado pelo Espírito Santo no sentido interior de ser, e agora aquilo que está em você, a semente que foi plantada pelo Espírito Santo, vai fazer com que você gere frutos dignos de arrependimento. Só aqueles que estiverem lavados pelo sangue de Jesus, com as vestiduras limpas pelo sangue de Cristo, é que irão estar gozando, usufruindo daquele lugar eterno, mas sobretudo em que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Mestre, é a presença de Deus sobre nós. Então a entrada nos portões da cidade eterna não é conquistada por mérito, mas concedida àqueles que foram redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Lembre-se que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É necessário que o sangue de Jesus entre na minha e na sua vida, porque quando esse sangue vem e lava a nossa alma, a nossa vestidura é limpa. Ficamos mais alvos do que a neve. É isso que a palavra de Deus diz. Purifica o Senhor a nossa alma e nós ficamos cada dia mais alvos do que a neve. No lugar onde não há mais dor, mais pecado e mais morte, ali estaremos com o Senhor eternamente. E é sobre isso que de fato o Senhor te chama a crer e a pensar neste dia. Que Deus te abençoe e que você hoje tome uma decisão, tenha uma postura de filho, de servo, de discípulo, dizendo: Senhor, eu quero me arrepender de tudo aquilo que eu fiz e viver uma nova vida em Cristo Jesus. 3 lições para mim e para você neste dia, para que a gente aprenda a viver de uma forma arrependida e transformada pelo Senhor. Primeira delas, examine suas vestes espirituais todos os dias. Será que eu tenho olhado para a minha vestidura, para aquilo que eu tenho vestido? E será que aquilo tem uma conotação de perfeição em Cristo? De pureza em Cristo? De limpeza em Cristo? Lá em Isaías, no capítulo 1, e versículo de número 18, olha o que diz a palavra de Deus. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
Seu pecado pode ser maior do que tudo que você imagina, mas se apresentou a Jesus. Jesus é capaz de transformar e multiplicar a santidade dele na tua vida. Lembre-se que é o Senhor quem transforma a sua vida. O pecado nunca será maior do que a graça de Deus, a misericórdia sobre a sua vida. Aplique isso à tua mente e ao teu coração e você vai viver em paz para o resto da vida. Segundo lugar, permaneça fiel até o fim, até aquele grande dia que o Senhor vem buscar a sua igreja. Até aquele grande dia que você pode ser chamado, ou eu também posso ser chamado, antes daquele dia que Deus vai enviar Jesus para buscar a sua igreja. Que nós possamos ser encontrados fiéis. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será igualmente vestido de vestes brancas, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Todos os vencedores terão um uniforme. Esse uniforme vai ser uma vestimenta branca, sinônimo de pureza, de purificação, de santidade. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E em terceiro e último lugar, mantenha viva a esperança da eternidade no seu coração. Não pense que o Senhor ele vai te abandonar, não pense que o Senhor ele vai te rejeitar, mas Ele está às portas. Em breve Ele voltará. Nunca apague essa chama de certeza, de convicção que o Senhor está às portas, porque o Senhor ele vai te levar para algo sobrenatural. O texto que eu quero ler em Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Hoje, a palavra foi eternidade e eu queria que você refletisse em todo o Apocalipse 22. Leia esse capítulo completo e veja que Deus tem algo extraordinário para você. Não fixe apenas no versículo 14, mas leia completamente. Eu quero orar contigo agora, neste momento, para que Deus venha abençoando a tua vida e a tua família nesta hora. Vamos juntos? Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Foi o Senhor que nos reuniu aqui, neste ambiente. E por isso somos agradecidos ao Senhor. Ó Deus, que haja o senso de arrependimento em nós, para que em todo tempo o nosso coração, as nossas vestes, a nossa mente seja purificada, santificada pelo sangue de Jesus. E que, Senhor, em nome do Teu Filho amado, possamos encontrar o verdadeiro caminho, pelo Espírito Santo sendo guiado, motivado e restaurado todos os dias. E que nós e todos os nossos, a nossa casa, que estão em nossa volta, possa compreender essa poderosa promessa de que o Senhor voltará e nos levará para si mesmo. Obrigado por tudo. Eu te peço por cada vida aqui que está presente, em nome de Jesus. Amém.